Já tá, hein? Gente, paz e bem, bom dia. Bom dia. Bom dia. A gente está aqui numa trilha, vai fazer mais uma devocional como normalmente a gente faz. Talvez... Um tempo que não faz tem um tempo. Se sair tremido, não esquenta não, porque a gente não teve onde colocar e eu estou segurando. E antes da gente entrar no tema, porque eu quero, Roberto, que a gente fale sobre, de fato, o que a gente entende sobre chamar Jesus de Senhor, chamar Jesus de Salvador, chamar Jesus de Libertador, o que isso de fato significa para a gente na prática, no dia a dia, na nossa caminhada de fé. Tá bem? Então vamos orar. Alê, pode orar para a gente começar? Senhor, muito obrigada, Deus, por esse dia, por esse privilégio, oportunidade que Tu nos deste, Senhor, de estarmos unidos, Senhor, aqui contemplando a natureza, Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo que Tu tem nos dado, Senhor, mesmo não sendo merecedores. Fala conosco, Senhor, através do Teu servo, que a Tua palavra fique gravada em nossos corações, que possamos estar meditando nela dia e noite. Perdoa os nossos pecados, é o que te pedimos e já lhe agradecemos em nome de Jesus. Então, na hora do bate-papo, vamos falar um pouquinho mais alto do que a Alessandra orando, né? Senão não sai ali. Sabe por que eu quero falar desse tema? Porque quando a gente falando de Jesus, né, de Senhor, a gente tem que entender o que a linguagem bíblica ela quer dizer. Porque Senhor é aquele que te comprou. Não é só um patrão que a gente tem no serviço, né, falando do militarismo, não é um nosso superior hierárquico. Quando a gente fala de Senhor, a palavra que é designada aquele que tem o Senhor, esse se chama servo. Que na verdade no grego é doulos, quer dizer, eu sou escravo dele, eu pertenço a ele é meu Senhor. Por isso que Paulo ele diz assim que mesmo eu sendo livre, eu me faço escravo de Jesus. E a gente às vezes lê essas passagens e fala, não, pô, mas isso é para Paulo, né? Porque Paulo era diferenciado, Paulo era o cara. E então o primeiro tema que a gente vai tratar é esse: o que é chamar Jesus de Senhor, de nosso Senhor? O que para vocês é isso? O que significa para a gente isso? Quando eu falo Jesus é meu Senhor, quando Alessandra, Roberto, vocês falam Jesus é meu Senhor, o que tu está dizendo para ele? O que é? Ele é meu Senhor, Ele pagou com preço e com sangue pelas nossas vidas. Então Ele é o meu Senhor, Ele é o nosso Senhor. E foi pago a alto preço, que foi com sangue. É isso que eu entendo. Para você? Aqui, nossas decisões, né, nossas atitudes no dia a dia, a gente tem que prestar, né, contas, né, agir de forma que realmente demonstre, né, que Ele é o Senhor da decisão final que a gente vai fazer, vai decidir durante o dia. E para você, Ale? Que Ele é o nosso dono, Ele que tem que estar, nós temos que fazer o que Ele quer. Então, Ale chegou onde eu queria. Senhor, e a gente sendo doulos, sendo servo, sendo escravo, eu não tenho que querer que Deus, que Jesus, cumpra a minha vontade. Sou eu que tenho que viver para cumprir a vontade dele. Por isso que a oração do Pai Nosso é: seja feita a vontade. Aqui na terra como no céu. Onde Paulo, de novo, falando de Paulo, ele vai dizer, né, que ele cresça, é João Batista que diz que ele cresça e diminua, e Paulo vai dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a gente vive uma época, isso desde sempre, mas talvez com a teologia da prosperidade muito mais, de que chamar Jesus de Senhor é eu ter alguém que vai cumprir os meus desejos, os meus desígnios. Às vezes eu converso com o Sidney, né, em particular, na minha casa também, falando que a fé que eu tenho é que de um Deus que pode tudo. E esse Deus que pode tudo, ele pode não realizar o que eu desejo. E ainda que eu entenda que ele me ame.
Um exemplo que eu dou sempre é a história de João Batista. Meu Deus, é muita doideira. Qual foi a conquista de João Batista? Qual foi o milagre que João Batista operou? Mas é João Batista cumpriu a missão. É isso aí. Ele viveu para o Senhor dele. Ele cumpriu à risca o que o Senhor dele esperava que ele cumprisse. Isso é olhar para Jesus e falar, ele é meu Senhor. Ele é meu dono, ele me comprou. Não é o Senhor que é aquele que vai fazer agora tudo que eu desejo, porque ele é todo poderoso. Ainda que não seja feita a nossa vontade, né? É isso aí. Ele continua sendo nosso Senhor. Então a gente orar, ou a gente numa conversação falar que Jesus é Senhor, é muito fácil. Mas entender o que a Bíblia diz sobre Jesus ser nosso Senhor, como o Cid falou, ele pagou um alto preço, nos comprou com preço de sangue. E viver isso é uma história muito diferente do que eu só chamá-lo E é de difícil Senhor. também. É difícil, né? Né? A gente às vezes tem que ir de encontro com a nossa vontade. A gente quer uma coisa, mas Deus não quer aquilo. E aí É como, o negócio é como, aperta, né? é como, E a gente só vai saber os como o pastor propósitos e que a Rogério nossa falou. vontade não era tão boa, claro, porque a visão dele é além do alcance, como diz minha filha. Mas Ale, quantas vezes é que já aconteceu de você estar no teu trabalho e de você não ir de acordo com aquilo, mas por vir uma ordem de cima você ter que fazer? Tem que fazer. Porque é o teu patrão. E muitas das vezes acontece isso com a gente com Cristo. A gente falou assim, mas eu não quero. Assim, mas o caminho é esse aqui. Tu vai por esse aí, tu vai ser mandado embora, tu vai ser... Se dá mal. Vai se dar mal, hein? Vai mesmo? Vai, é? Ah, então tá. Tá, o segundo tópico que eu queria entrar era esse, que o Roberto já adiantou, que é difícil. Quando a gente fala que Jesus nos resgatou, ele é nosso rei, nosso Senhor, normalmente a gente acha que a gente tem que estar nos melhores lugares, socialmente falando, possível. Que a gente tem que fazer de tudo para estar num cargo, no poder, porque é o Senhor Jesus que nos colocou ali. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Pegando de novo João Batista, ele falou assim, que ele cresça e que eu diminua. Indo ainda nesse pensamento, Mateus 16 vai dizer o seguinte, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, aí Lucas acrescenta, todos os dias tome a sua cruz e siga-me. Essa parte de entender que Jesus é Senhor e é nosso libertador, é dizer que ele está nos libertando do nosso eu. Nisso que a gente está fazendo aqui, né, que é self. O que é self? É você mesmo, né? A self em inglês é si próprio. É self-service. Eu sirvo a mim mesmo. E quando a gente encontra Jesus como libertador, ele está nos libertando do nosso eu para que nós vivamos o querer dele. E não é só mais o querer dele. Quando ele nos liberta do nosso eu, é para que a gente viva o caráter dele, a essência dele. Vou melhorar o que eu quero dizer para a gente bater o papo. Quando a gente vai ler sobre a época das cruzadas, nas cruzadas as pessoas matavam uns aos outros, os árabes, os muçulmanos, dizendo que era em nome de Deus, para que se cumprisse a vontade de Deus. A gente deixa o eu crescer para falar assim, eu estou fazendo tudo isso, ou Deus me colocou aqui, que é para que eu cumpra isso. E aí esse cumprir isso, na verdade, a gente está cumprindo a nossa própria vontade, que é ter o poder, que é estar em cima, que é ser soberano, que é se dar bem, mas o caminho que você está trilhando não tem nada a ver com o caráter de Deus. Mas também não quer dizer que Deus não tem um propósito na tua vida que você esteja em cima. Não é isso. Eu estou querendo dizer que ser libertador é que qualquer processo que seja, nunca é o meu eu que vai prevalecer. É sempre a vontade dele. E a vontade dele nunca vai contra o caráter dele. Vou dar um exemplo. Hoje eu acordei com um amigo, Matheus, ele me mandou uma postagemzinha no Instagram, e dizendo, tu tem uma hora do almoço, com quem desses você sentaria à mesa para almoçar? Aí estava Elias, Noé,
Paulo, Moisés, Daniel e um outro. E eu coloquei para ele que eu me sentaria, essa é a minha opinião, tá? Com Daniel. Aí ele, por que com Daniel? Aí eu vou pegar até a tua fala. Daniel ele foi colocado sempre nas primeiras posições, né? Ele sempre esteve colado com os reis. Mas você não vai ver quase milagre sendo falado na vida de Daniel. Se tu tirar a cova dos leões e você tirar o que ele comeu e ele ficou mais forte, mais bonito que os outros caras, assim, mais sábio, fala um outro milagre que Daniel viveu. Não tem. Não. Agora, o caráter dele, o não negar... Mas se cumpriu, né? É, O que Não, Deus mas- tinha para ele. Isso daí. é. Mas o processo de se cumprir, ele nunca saiu do querer, do caráter, da essência de Deus na vida dele. Ele estando dentro ou fora da cova. Independente do rei que viria depois, se ele ia ser amigo ou não. E às vezes a gente acha que Deus nos colocou num lugar e no nome de Deus a gente mata. Mata no sentido, não é só matar fisicamente. A gente mata sonhos dos outros, a gente mata a família dos outros, a gente mata a psique dos outros para dizer que não, Deus me colocou aqui. Não. Libertador é esse Deus que nos tira do nosso eu, para que a essência, o caráter dele passe a ser uma realidade em nós. A posição que quem tiver, quer seja o que a gente chama socialmente de baixo, ou a posição que socialmente a gente chama de cima, se não for o caráter dele, ele não é o libertador. Ele não nos libertou. Ou a gente não o deixou nos libertar, melhor dizendo, né? O que vocês têm a falar sobre isso? Eu acho que é você estar em paz, onde você está convivendo ali, está em paz, que aquilo ali, claro, você tem que tentar melhorar por uma série de fatores, mas você está em paz sabendo que você está vivendo ali, aquele momento ali, está com Deus. Deus está abrindo a porta, está fechando a porta, está no controle. Se melhorar, ou se for o caso de piorar, também que a vida cristã é essa prosperidade que você está sempre se dando bem, né? Você sabia, ele faz igual Jó, né? Deus deu, Deus tirou, saber que Deus que está no canto dele. Eu acho Saber que, eu você acho tá dentro que, do propósito de Deus para tua vida. eu né? acho que o amor ele tem que prevalecer em tudo, sabe? Eu acho que se é uma coisa que você, porque às vezes Deus às vezes não faz a nossa vontade, mas o amor de Deus ele é tão grande para conosco que ele mesmo nos conforta e nos mostra outro caminho. Mas o amor ele prevalece, cara. O amor ele suporta, o amor o Rogério é meu amigo, mas eu falo com ele firme, mas ele tá vendo que eu tô falando com ele com amor. A Alessandra, você, o cara falou comigo, me botou numa posição, mas o amor, eu acho que ele prevalece, cara. O amor, eu acho que ele tem que estar acima de tudo. Eu acho que Esse vai ser o último tema, mas para endossar o que eu quero falar, vou pegar o que você falou de Jó, né? Deus me deu, Deus me tirou, e o que eu estou querendo dizer é que esse libertador nunca vai fazer com que a gente vá contra o caráter, a essência dele. Vou dar alguns exemplos bíblicos pegando esse teu gancho. Quando você vai ler Abacuque, ele vai falar, ainda que a figueira não floresça, ainda que os frutos não, a videira não produza seus frutos, ainda que não haja vaca lá nos pastozinhos, ainda que eu não vá lá tirar o leitinho, ainda que eu chegue lá na videira e não tenha uma uvazinha para mim, ainda assim eu me alegrarei, exultarei ao Deus da minha salvação. Aí tu vai para Paulo. Paulo vai falar, olha só, eu sou testado e sei estar em Deus e ter o caráter de Deus em mim em qualquer circunstância. Posso ter em abundância, posso ter escassez, posso ter em fartura, posso padecer necessidade. Em todas as coisas eu estou experimentado. Aí vem o versículo 13 que a gente tanto ama. Posso todas as coisas, mas ele quando diz pode todas as coisas, ele falou tudo isso antes. Posso estar passando fome. Posso estar com a fartura que a despensa não cabe. Todas as coisas são todas as coisas Todas boas, as só as coisas boas. É isso daí. As coisas ruins também. Entende? Ser libertador, chamar Jesus de libertador, chamar de Jesus de libertador é isso, é saber que eu não vou me corromper na minha fé, no meu caráter, na minha essência, de Deus em mim, em nenhuma situação. Eu nunca vou ferir os princípios do caráter cristão para poder justificar que eu estou fazendo a vontade de Deus ou é para que eu chegue em tal ponto. E é por isso que Paulo vai dizer, todas as coisas cooperam, contribuem, corroboram
juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Mas como termina esse versículo? Que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. É o propósito de quem? De Deus. Não é o nosso. Isso é a gente poder falar para Jesus, ele é nosso libertador. Ele libertou do meu eu todos os dias. Eu renuncio a mim mesmo. Nós renunciamos a nós mesmos. Todos os dias nós tomamos a cruz, que é pegar o caráter dele, colocar o caráter dele em nós. Todos os dias. E o que eu vejo, amados, na nossa caminhada que é cristã, principalmente nos dias de hoje, é que a gente chama Jesus de Senhor. A gente chama Jesus de libertador. Mas na prática a gente não entende isso ou não quer entender isso a ponto de viver dessa maneira. Dessa maneira que a Bíblia diz que eu o chamo de Senhor por isso. Eu o chamo de libertador por isso. E para não ficar grande, né, a devocional, até porque também minha mão está cansando, você vê alguém enxerga aí e cancela a ligação, alguém ligando, mas eu não enxergo. Vai ter algum lugar em recusar. Deixa eu tocar que vai parar. Eu quero terminar isso. Eu quero terminar com a fala do Steve. Algum lugar vai ter que recusar. Ah lá, viu? Obrigado. É o amor. Gente, João é o cara que mais fala, né, sobre amor. E João, ele é tão interessante, e eu quero crer que foi Deus que inspirou, que se você pegar João 3,16, como você pegar 1 João 3,16, vai estar falando de amor. E Paulo, quando ele vai falar sobre amor, ele vai falar, olha só, você pode ser rico o suficiente, mas... Gente, a gente já vai terminar aqui, e entrou uma ligação, cortou, depois eu vou tentar emendar o vídeo. Mas eu estava falando aqui, Paulo, quando ele vai falar lá que tu pode dar suas riquezas, você ser rico, mas muito rico, a ponto de você pegar a sua riqueza e distribuir com todo mundo, ao ponto que você mesmo ficou duro, ficou sem nada. E ele vai dizer, se não tiver amor, de nada adianta. João vai dizer que Deus é amor. Amado, tu pode usar o nome de Jesus por que for, eu, você. A gente pode orar o dia todo de joelho e pegando assim, para ser bem dramático, botar caco de vidro e ficar de joelho em cima. Não que Deus nos mande isso, mas é só para dar uma ênfase. E fazer o que for, você pode ter o título que for, o cargo que for, você pode ter as circunstâncias que estiver vivendo, boa ou ruim, mas se não for em amor, pode ser aprovado pelos teus pais, pelo teu cônjuge, pelos teus filhos, pode ser aprovado pela sociedade, pode te levar, usando aí a fala, né, do futebol, a outro patamar, mas se não tiver amor, de nada adianta. Não dá para dizer que Deus é nosso Deus e que nós vivemos nele, por ele, para ele, se em tudo que fazemos não buscarmos fazê-lo em amor. Independente de ser aplaudido pelo outro ou não. Independentemente se no final você viu que o resultado foi aplaudido, aprovado, foi o que você esperava. Mas se o que permeou a realização daquele projeto, daquela obra, daquela ação, não foi amor, o Deus que a gente chama de Deus, ele não aprova. Ele não aprova. Ele chega a dizer que é como você ter um sino, que na época, vocês devem ver ainda, né, algumas igrejas católicas que na hora da missa toca o sino, na hora que lá tu vai no Abraão, na Ilha Grande, né, 6 horas, toca lá, tu sabe que são 6 horas. Ele vai falar que é como um sino, que é o que ele pega, que ele tinha na época, que está tocando, mas que não anuncia nada. Não há mensagem nenhuma nele. Então não tem como a gente dizer que Deus é nosso Deus, se a gente não buscar em todas as coisas, mas em todas, fazê-la por amor. Eu acho que nós mesmos temos que tomar muito cuidado com isso, porque muita gente está servindo
por servir. Estou servindo por obrigação. Eu estou servindo porque eu tenho que aparecer. Ou então por barganha. Ou por barganha. Pra ganhar água em Eu troca. tenho que fazer alguma coisa, porque se eu não fizer, cara, nada disso vale se não for feito com amor. E outra, e não é o amor segundo a sociedade, é o amor bíblico. É o amor que dá a vida, é o amor que suporta. E suporta ali no grego, eu falo sempre isso na igreja, a gente acha que suportar é aturar. Suportar é servir de suporte. É alguma coisa que está caindo, alguém que está caindo, você se coloca embaixo e fica ali suportando até que a pessoa consiga estar de pé de novo sozinha. E fala que é para suportar em amor. Porque se não foi amor, não dá para chamar Deus de Deus. Não o Deus da Bíblia. Pode ser outro Deus, mas o bíblico não dá. Amados, a gente vai terminar aqui. Como eu disse, né, quem acompanhou, eu vou tentar emendar os vídeos. Não sei se eu vou conseguir, que eu não sou bom nisso. Uma ligação insistiu em ligar e não era para mim. Era engano. Mas que Deus abençoe. E a gente também está com outro grupo que está ali. A gente precisa se juntar a eles. Mas que essa palavra seja de bênção para vocês. Que de alguma maneira nós aqui tenhamos conseguido ser instrumento na vida de vocês. E depois eu vou juntar e tentar colocar lá no meu canal, Rogério do Amaral. Que Deus abençoe, paz e bem. Roberto, pode orar para a gente terminar? Pai amado, Senhor, muito obrigado pela privilégio e oportunidade de estar aqui reunido, Senhor, ofertando esse tempo a Ti, Senhor. Tudo que foi discutido aqui, quem assistir esse vídeo possa também ser tocado por Ti, assim como nós também precisamos ser tocados. Que o Seu Espírito possa nos ajudar a cada dia para que possamos realmente viver com o que o Senhor seja Senhor de nossas vidas. E se assim não for, melhor que não façamos nada. Eu lhe peço, em nome de Jesus, amém. Amém. Estica a tua mão lá no concluir, amor. Deixa que eu aperto.